Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses, aqui toda terça-feira na TV Floripa. E é sempre um prazer receber para conversar o atual diretor de imprensa do Sintesp, o servidor público concursado, o Volney Chucre. Bem-vindo, Volney, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, como sempre. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqueles que estejam assistindo, né? Isso, porque a gente está aqui à tarde, no canal 4 da NET de Florianópolis, reprisa a partir das 22 e ainda fica no computador, roda durante a madrugada e fica disponível também na página do Sintesp, www.sintesp.org.br. Lá você assiste todos os Floripa em Foco e acessa muito mais informações, principalmente você que é servidor público catarinense. E a coisa, o clima esquentando, né? Na segunda-feira última você esteve na audiência pública com o senador Paulo Paim tratando da reforma da Previdência, Volney? Sim, no Sintesp teve sua representação nesse evento que foi muito bom. Você sentou na mesa? Foi outro? Não, dessa vez não. Não foi você? Não, a mesa era composta basicamente dos deputados. Né? Tinham dois deputados federais, o Pedro Kizai e o Décio Lima. Tinham 5 deputados estaduais, né? E todos do PT. Né? Todos os 7 deputados que estavam presentes eram do PT. E o senador Porque Paulo a intenção, e o senador Paulo Paim, a intenção, que também é do PT, a intenção era discutir, debater sobre a reforma da Previdência, a proposta de emenda constitucional 287, que fala da reforma da Previdência, que a gente chama de contra-reforma, porque a reforma parece ser uma coisa boa. Isso, na verdade, é a destruição da Previdência Pública. Mas, como sempre, quem é a favor dessa reforma... essa reforma que destrói, destruidora, né? Destruidora, não aparece. Não aparece para colocar seus argumentos, não aparece para debater, para se contrapor. E não aparece exatamente porque não tem nenhum argumento que possa ser defensável, né, para defender essa reforma. Defender essa reforma. Né? Os trabalhadores do Brasil começam a se organizar de forma mais intensa. Nós tivemos movimentação no dia 28, tivemos manifestação no dia 31 de março e teremos uma grande greve no dia 28 de abril. E para isso, inclusive, o Sintesp está convocando, né, desde já convocando os seus filiados para comparecerem nas 11 assembleias regionais que nós faremos simultaneamente no dia 19, às 19 horas, no estado de Santa Catarina. Né? Mais para frente nós informaremos os locais, os locais certos onde haverão essas 11 assembleias. Para discutir o quê? Nós vamos discutir a participação do Sintesp no dia 28, no dia da greve geral. Né? Essa é a principal discussão, a principal pauta. Né? Vão entrar outras pautas, né, que a gente chama de do restante da pauta, né? Pautas coadjuvantes, mas o principal... Pautas específicas. Pautas específicas, pautas inclusive regionais em alguns casos, ou setoriais em outros. Mas o principal assunto das assembleias do dia 19 vai ser a questão da reforma previdenciária, trabalhista e inclusive a questão da terceirização. Que são esses 3 pontos que afetam muito diretamente a classe trabalhadora e que os servidores públicos do Estado precisam discutir, debater e tomar providências com relação a isso, porque todos seremos atingidos, todos, absolutamente todos, sem a menor exceção, sem nenhuma exceção, nenhuma. Todo cidadão brasileiro vai ser chamado a pagar. Sim, a reforma do jeito que ela está, ela atinge a 100% daqueles que trabalham, daqueles que labutam, né?
Então, é preciso que a gente tenha uma resposta ao ataque que está sendo feito, tanto na reforma previdenciária, quanto na reforma trabalhista, quanto na terceirização, que são partes do mesmo conjunto, né? O conjunto são esses ataques generalizados que forçam os trabalhadores a saírem da previdência pública para ir para a previdência privada, para aquecer ainda mais os cofres dos banqueiros, né? Mas quer dizer, é toda uma luta, toda uma construção que a gente está fazendo e evidentemente que, entendo possibilidade, essa greve não se fará só no dia 28, mas sim a partir do dia 28, ou quem sabe o próprio dia 28 demonstre como serão novas formas de luta. E os servidores públicos não vão fazer essa paralisação no dia 28 sozinhos, né? Tem N categorias já anunciando. Não. Essa é uma data que foi tirada em comum acordo com todas as centrais sindicais, portanto, praticamente todos os sindicatos que são filiados de alguma ou simpatizantes de alguma forma de alguma central sindical, todos estão chamados a construir o dia 28. O nosso sindicato não poderia ficar de fora, vai construir também esse dia 28 com essa possibilidade de paralisação de um dia em 24 horas de paralisação, mas podendo ter outras consequências, né? Bem, então ficar de olho na página da internet do Sintesp, que nesse dia 19 agora de abril, 11 assembleias simultâneas nas regionais do Sintesp pelo Estado para discutir e preparar a greve geral do dia 28 de abril, né? Que até os professores já estão anunciando, o pessoal da saúde. O transporte coletivo provavelmente vai aderir também, né, para fortalecer isso. Né? Todos os sindicatos estão chamados a participar desse dia 28. E fica aí o chamamento, então, para a população, né? Inclusive, estou lendo essa sua camisa, já é de alguns anos. Quer mudar a política? Então participe, né? No caso aqui está convidando. Pode mostrar, Volney? Pode. A sua camiseta. Mostrar a camiseta do plebiscito, né, do ano de que houve, né? Mas é isso que as pessoas podem e devem fazer, né? Participar, se manifestar. Sim, é importante a participação, né, das pessoas nessa questão, principalmente da reforma da Previdência, porque ela realmente atinge a todos, né? A questão da reforma trabalhista também atinge a todos, a questão da terceirização também atinge a todos. Né? E as pessoas mal sabem do que se trata, né? Mas elas ouviram falar, mas elas não entendem. Por isso a participação nas assembleias, elas podem ser bem esclarecedoras, e é por isso que a gente também está convidando, né? Porque a gente vai debater a reforma da Previdência e mostrar os números. Por exemplo, a questão da aposentadoria aos 65 anos, elas caem todas as aposentadorias especiais, cai a aposentadoria especial dos professores, cai a aposentadoria dos bombeiros, dos militares, dos militares estaduais, sim. Os que não estão, o que estão tentando tirar fora são os militares federais, da União, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, estão tentando tirar fora. Mas isso é um engodo, porque eles tiram agora, mas logo em seguida vem para todo mundo, porque vai ficar muito complicado eles manterem aposentadorias especiais para um grupo de brasileiros e outros não, né? Então, tudo isso vai estar colocado e tudo está sendo discutido. Então, atinge diretamente ao servidor público, agente penitenciário, por exemplo, que exerce atividade de risco, atividade perigosa, também já tem a sua aposentadoria especial questionada por esse governo, Raimundo Colombo, pela sua procuradoria. Está sendo questionada e passando a reforma da Previdência, mais um argumento para eles acabarem com isso. Então,
temos que tomar muito cuidado e participar das assembleias e realmente se manifestar, e engrossar o caldo e no dia 28 fazer um dia de paralisação, manifestação, enfim. Você é agente penitenciário, né? Sim. Vocês têm aposentadoria especial, pelo menos por enquanto? Sim, só que é uma lei estadual que está sendo questionada pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, já tem todo um imbróglio jurídico que a gente tem que resolver. Mas, com certeza, passando a reforma, a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, nos atingirá também. Né? Então, atinge a todos nós, todos. E essa Previdência, ela é deficitária mesmo, Volney? Não, a gente já provou que não. Porque é preciso entender que Previdência faz parte da Seguridade Social. E a Seguridade Social, todos os números que são mostrados, mostram que ela é superavitária. Superavitária? Não estão dizendo que está quebrada. Inclusive, esse foi um dos temas da audiência pública que tratou sobre essa questão. Com a presença do senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim, que é um dos líderes que está encabeçando o pedido de CPI da Previdência, né? Então, parece que conseguiram bastante assinaturas, sim, né? As assinaturas são suficientes e agora está no período de indicação dos nomes para a CPI. Então, cada partido político tem que indicar quais são os seus nomes para participar dessa CPI. E é óbvio que esse governo golpista se esconde atrás disso, porque eles falam que os números mostram que a Previdência é deficitária. E a gente quer fazer, o senador Paulo Paim, inclusive, então vamos fazer uma CPI e vamos ver se esses números são realmente deficitários, se existe realmente essa necessidade. Né? E o relatório da CPI pode trazer surpresas para nós, não, porque nós já sabemos que ela não é... sabemos o que estão mascarando. O que estão mascarando, o que estão escondendo, quais são os interesses que estão por trás dessa reforma. Né? O próprio relator da reforma tem uma empresa que é devedora da Previdência. O relator da reforma deve para a Previdência. O relator da reforma deve à Presidência. Então, começa por aí já. Então, colocado isso, posto isso, a gente, sim, então vamos para os números. Os números a gente apresenta via CPI, porque aí a gente vai fazer a investigação. Né? Porque se tiver uma sonegação, a gente vai investigar. Se tiver, e tem muita sonegação, e se tiver desvio, a gente vai investigar. E a gente vai poder, a partir daí, dizer o seguinte, assim, não, existe déficit ou existe superávit, mas o déficit é em razão de isso, e não exatamente em relação à contribuição do trabalhador ou à contribuição patronal, ou em relação ao tempo que o trabalhador precisa trabalhar para se aposentar. Enfim, vão ser mostrados os números, né? Por isso é importante. E você até já comentou aqui no Floripa em Foco do Sintesp, né, da tal da DRU, a desvinculação da receita da União, das receitas da União, que estão usando essa DRU, esse mecanismo, para tirar dinheiro da Previdência e jogar em estradas, jogar sabe-se lá aonde, né? E aí é que para pagar propina também, né? Mas enfim, aí ninguém prova, né? Vão acabar nós tendo que provar que virou propina, né? Não falamos. Mas enfim, essa DRU, ela na verdade, essa desvinculação das receitas da União, é importante que o servidor entenda o que significa isso, né? Significa o seguinte, que a Seguridade Social, como eu falei antes, ela é formada pela contribuição patronal, pela contribuição dos trabalhadores e pela contribuição governamental. Como o governo não vem de Marte, o governo não é de outro planeta, né? O governo é o governo brasileiro, quem paga esses impostos é o povo brasileiro, que, portanto, tem direito de receber de volta em serviços. Um desses serviços que está colocado nesse conjunto de serviços é a própria aposentadoria, é a assistência social, é a questão da saúde,
Se você ficar desempregado, você recebe seguro-desemprego, isso tudo está colocado dentro da Seguridade Social. E o que eles fazem? Essa parte que é o dinheiro do governo, eles retiram 30% disso. Eles tiram 30% disso. Do que deveriam investir na saúde. Que deveria ser investido em saúde, na Seguridade Social. Na Seguridade. Saúde, assistência social e previdência. Tiram 30%. 30% tira, da parte do governo já tira 30% para esse bolo. Aí depois mostra os números e ele fica deficitário. Óbvio, se tu tira 30% de alguma coisa que tem que é superavitária em 10% ou 20%, se tu tirar 30%, é óbvio que vai ficar negativo. Mas o que vai mostrar, por isso é importante a CPI, o que vai mostrar é exatamente que existe essa desvinculação das receitas da União e que isso é uma das razões para eles estarem dizendo que existe um rombo na Previdência. Esse rombo, se existe, é provocado pelo próprio governo. Pelo próprio governo. E o senador Paim falou, então, que já tem assinaturas para instalar a CPI. Falta os partidos indicarem os nomes. A fase já foi apresentada. A fase que está agora é a indicação dos partidos políticos para comporem essa CPI. E aí a pressão na rua, a pressão que essas audiências públicas causam, a pressão em cima de cada parlamentar, de cada senador, de cada deputado federal, inclusive dos deputados estaduais e que são base desses deputados, né, tem que fazer pressão em cima de todos eles, fazer com que eles se posicionem contra essa reforma da Previdência e que seus partidos indiquem. E a favor da CPI, portanto, que indiquem os nomes. Porque se os partidos não indicarem, a CPI não... Ela acaba não acontecendo, mas a pressão popular está muito forte e ela vai acontecer, e isso vai ser um bom passo. O governo já foi derrotado quando quis aprovar a privatização do ensino superior, né, das pós-graduações, né, começar a cobrar mensalidade das pós-graduações. O projeto que o governo mandou para a Câmara foi arquivado por falta de votos. Precisava de 308 votos para aprovar esse projeto, para poder ter uma emenda constitucional, e eles conseguiram 304. Por 4 votos só eles não conseguiram, mas o fato concreto é que eles foram derrotados nessa proposta. O que mostra que a pressão popular tem capacidade de transformar essas reivindicações em vitórias, né? Então é isso que a gente procura fazer, procurar pressionar, fazer com que a população se mexa, se proteste. Sim, inclusive houveram vários atos no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência. Na última sexta-feira também aqui no estado de Santa Catarina, né? Várias cidades tiveram... Devagarinho as pessoas estão começando a se manifestar. Sim, houve uma manifestação no dia 28, era para acontecer um grande ato e a chuva não nos permitiu, mas no dia 31 teve o ato em várias cidades, em Florianópolis também. Chapecó, aqui em Floripa, em várias cidades. Criciúma, né? Joinville, Jaraguá do Sul, Caçador, Concórdia, Lages e também Joaçaba. Pelo menos essa que se tem notícia. Tem notícias de outras também, mas Brusque, enfim, tem outras cidades que... Blumenau, que não está aqui. Que houve também manifestações no dia 31, que era, na verdade, uma preparação para o dia 28, o grande dia, né, o dia 28 de abril. De abril, né, que antecede o 1º de maio. Que antecede o 1º de maio, né. Exatamente essa é a nossa ideia é de fazer uma grande manifestação e uma grande paralisação, né, com uma greve geral de verdade. Eu estava vendo... Essa é a única forma que a gente entende que vai conseguir mudar a correlação de forças no Congresso Nacional. E a forma que nós temos de nos manifestar, né, indo para a rua, né? A gente não paralisando os serviços. Né? Nós somos a favor de quebradeira, de vandalismo, bandalheira nenhuma, né? Temos direitos, estamos sendo justos e o outro lado de lá tem o dever, né, de ser justo também.
E curioso é que eu estava vendo sobre aprovação, reprovação, essas pesquisas de opinião que largam, né, sobre aprovação e reprovação dos governos. Eu lembro que quando estava a Dilma e ainda o Lula, o primeiro dado que eles davam era rejeição, tanto por cento de rejeição. E agora o senhor Temer está assim, não tem mais para onde subir o índice de rejeição, e eles falam lá, teve 10% de aprovação. Quer dizer, é meio duvidoso, né? Um meio de comunicação que fala uma coisa dessa. Né? Os meios de comunicação, eles servem para isso. Eu lembro das reportagens da Veja sobre os médicos cubanos, sobre o Mais Médicos. No governo Lula, eles chamavam os escravos de jaleco. Os médicos cubanos eram chamados de escravos do jaleco, e aí vinha toda o comentário, a reportagem e tal, mas o título era Escravos dos Jalecos, no governo Lula. No governo Dilma, a mesma coisa, os escravos dos jalecos, daí foi renovado o Mais Médicos e tudo mais. E agora, recentemente, sai uma notícia na Veja, e aí o título é Mais Médicos, vai ser renovado e tal, e o governo vai explicar por quê. Por uma única razão, ele funciona. Ou seja, aquilo que eles chamavam de escravos de jalecos, no governo Lula, no governo Dilma, exatamente o mesmo programa, não mudou absolutamente nada, mas ao mudar o governo, muda a forma de tratamento. Muda a forma de tratamento do mesmo programa, exatamente o mesmo programa. Então, assim, para a população entender a cara de pau que são, como é formada essa imprensa brasileira, né? Aquilo que o Paulo Henrique Amorim chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Né? Que aliás, o Paulo Henrique Amorim, que esteve em Chapecó no sábado, né? Que o Sintesp teve sua representação lá também. Opa, o Paulo foi falar sobre a reforma da Previdência. Questão da comunicação. Da comunicação. Sobre a questão da comunicação. Então, isso faz parte do conjunto do golpe, né? Tem várias coisas. Dá para juntar até a retirada das disciplinas de sociologia, artes plásticas, educação física, filosofia do currículo. Aí, e o professor Vicente. Não se pode pensar. Não se pode pensar. Tem que saber apertar o botão. Aliás, assim, hoje eu estava em uma audiência e eu estava comentando com a advogada que todos os atos institucionais, o 1, 2, o 3, o 4 e o 5, estão se repetindo agora na mesma escala. Os atos institucionais, que era do tempo da ditadura 64, militar, né? Agora está faltando o AI-5, né? E está faltando o único ato institucional que ainda não de alguma forma não foi reeditado, nesse um ano, né? No dia 17 de abril completa um ano desse governo golpista. Só falta reeditar o AI-5 lá de 1968. De 68. É o único ato institucional que realmente não foi reeditado, pelo menos em parte. Então, assim, nós estamos vivendo realmente num estado de exceção, né? Aquilo que a gente fala, no direito brasileiro, você tem o crime e aí você investiga o crime para chegar no autor, né? No estado que nós estamos vivendo, você tem o criminoso e aí você vai procurar qual é o crime que ele cometeu, né? Essa investigação que está sendo feita com relação ao Lula nada mais é do que isso. A justiça escolheu um criminoso. Esse é o criminoso. Agora vamos fazer nós vamos fazer vamos tentar arranjar todas as provas para dizer que ele é criminoso. Invertendo completamente o que é o direito brasileiro, né? O direito brasileiro, você tem o crime. A partir do crime você vai chegar ao autor para puni-lo. Né? Não, agora você tem o criminoso definiram o criminoso primeiro e depois vão tentar achar qual é o crime para tentar incriminá-lo. Então, é uma completa inversão do direito. Nós estamos vivendo efetivamente num regime de exceção. Efetivamente não existe outra palavra, regime de exceção. E aquele Sérgio Moro, né? O juiz Moro,
inclusive está usando grampos ilegais. Isso sem considerar tudo que foi rasgado na Constituição, né? Tudo que foi rasgado na Constituição, né? Enfim, né? Nós temos um ministro do STF que chama os seus pares de um outro Tribunal Superior, do Tribunal Superior do Trabalho, chama a eles de laboratório do PT. Ou seja, mais partidarização que isso, que um ministro do STF, da mais alta corte desse país, emitiu uma opinião chama opinião desse tipo, contrariando inclusive a lei da magistratura, né? Lomana, que é a lei orgânica da magistratura, contrariando qualquer civilidade nessas declarações, né? E é isso que nós temos. Então é a isso que o Brasil está submetido, né? A esse Congresso que é uma verdadeira quadrilha, a este STF que está completamente acovardado, né? E aí eu posso dizer agora com todas as letras que este STF está acovardado, porque o próprio STF poderia se contrapor ao ministro Gilmar Mendes, podia tranquilamente pedir o seu impeachment, qualquer um dos membros, portanto está acovardado, e a justiça brasileira está completamente acovardada e nós vivemos num estado de exceção. A qualquer momento eu posso ser preso, simplesmente porque eu estou falando o que eu estou falando. Né? Em outras épocas, né, já foi assim. A jornalista Mônica Iose está sendo processada por este cidadão que diz que o Ministério do Trabalho é um laboratório do PT. Né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Portanto, a gente não pode, nós não temos o direito de ficar em casa sentado. Nós temos que nos manifestar, temos que participar das assembleias, temos que participar do dia 28, enfim, essa é o chamado. E esse é o convite, né, para a gente fechar esse Floripa em Foco do Sintesp, que você, cidadão, manifeste-se, participe das N manifestações contra essa reforma da Previdência, contra essa retirada de direitos, enquanto alguns setores continuam engordando, né, como é o caso aí dos juros da dívida, que vai para pagar os banqueiros, né, enquanto o grosso da população que depende dos serviços de Estado, né, cada vez tem que apertar mais o cinto. Dia 28 de abril, Dia Nacional de Paralisação, muitas categorias ingressando, já começando uma greve geral por tempo indeterminado, né? E agora é o momento de se manifestar, né? Porque daqui a pouco pode um regime de exceção, como o Volney aqui está falando, né? Tudo pode estar por um segundo. Tudo só pode dar. Como dizia o Gilberto Gil, né? Tudo pode estar por um segundo. Dia 28, então, manifestação nacional. Dia 19, as assembleias. E dia 11, 28, greve. Isso. Dia 19 agora de abril, 11 assembleias simultâneas nas regionais do Sintesp, Santa Catarina afora, todas elas às 19 horas, preparando aí, né, fazendo uma prévia da greve geral a partir do dia 28 de abril. E servidores públicos estaduais catarinenses, visitem o sintesp.org.br, deixe lá seu número de telefone, atualize seu cadastro com a conta corrente, tudo mais, porque está na hora da devolução do imposto sindical, né? Exatamente. Que o Sintesp faz questão de devolver aos seus filiados. Aos seus filiados. Né? É bom que se sublinhe esse aos seus filiados em dia com seu cadastro. E em dia com o seu cadastro. E se filiar também é fácil, né? É só entrar na página, imprimir e mandar pelo correio assinado, que já ou tá entregar para algum dos representantes de local de trabalho que faz-se chegar a sede do Sintesp aqui em Florianópolis. Uma boa semana, até a próxima terça-feira. E obrigado você, telespectador internauta. Reveja esse bate-papo com o Volney Shukri, diretor de imprensa do Sintesp, daqui a pouco a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.